Revista Código da Honra, lição 9, Restaurando a honra da paternidade. O texto bíblico principal está em Efésios 6, de 2 a 3, que diz: Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O objetivo da lição é demonstrar que a paternidade é uma função que precisa ser cumprida e uma posição que precisa ser preservada pelos pais para que o conceito de honra e autoridade não sejam depreciadas no lar. Conceito principal, a honra aos pais é um princípio inegociável do reino, porém é essencial reconhecer que a honra no lar está vinculada ao exercício da função da paternidade com excelência. A lição está dividida em dois tópicos. O primeiro, a sociedade precisa dos pais, e o segundo, o modelo divino da paternidade. O ser humano tem o hábito de transferir para os outros a responsabilidade dos seus erros. Isso ocorre desde o Éden, quando Adão, dando uma de quem não tem culpa, diz para Deus que a mulher o enganou, dando para comer o fruto da árvore do meio do jardim que Deus havia proibido em comer. Em Gênesis 3:12, Adão diz para Deus: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eles tinham tudo o que precisavam, um mundo de possibilidade, liberdade e paz. Mas aquilo que não era para fazer foi feito. Adão comeu do fruto, e quando chegou a hora de prestar conta ao seu líder, ao seu senhor, ao invés de assumir a responsabilidade, quis transferir para sua esposa Eva. E ainda complementa que foi Deus quem havia lhe dado a mulher. Hoje nossa sociedade é muito mais complexa nos relacionamentos se comparado a décadas atrás. A globalização da informação e da desinformação, da cultura, da economia, por exemplo, é algo líquido que sempre está mudando a forma. Isso traz impactos imediatos se comparado a algumas décadas atrás. Neste momento, estamos vivendo um pouco disso. A principal ferramenta de contágio do vírus Covid-19 é que, pela facilidade e frequência de deslocamento entre países, se tornaria e de fato se tornou um vírus pandêmico. Claro, devido à sua principal característica de contágio, que é o ar. Porém, em menos de 90 dias, praticamente o mundo inteiro estava sofrendo as consequências de um vírus que não só atingiu as pessoas infectadas, mas encheu o sistema econômico mundial como se fosse uma guerra sem arma. Essa complexidade de relacionamentos que nos envolve chega em nossa casa através dos pais. Os pais são os principais agentes de transformação de uma sociedade. A maior crise de um país se dá pela disfunção dos pais, ferindo e matando vidas diretamente e trazendo gastos para correção, seja da corrupção, seja de crimes, projetos diversos para cuidar de pessoas com desvio de conduta. Energia e valores que poderiam ser empregados em outras áreas da vida se não estivéssemos vivendo uma sociedade com um grande nível de disfunção no lar. Senti na pele o que é uma família disfuncional. Pai alcoólatra, casamento com agressões frequentes, não existia atenção às emoções dos filhos. É claro que tive valores ensinados e sei que parte do meu bom caráter vem do que eles me passaram. Porém, quando me lembro do casamento dos meus pais, a primeira imagem, infelizmente, que vem é de tensão, de falta de alegria, de medo. E não falo isso por vitimismo, mas infelizmente para ratificar o que a lição irá nos lembrar, que uma família disfuncional gera filhos disfuncionais. Tive e tenho que tratar com Deus toda a carga que recebi através do lar disfuncional. O Senhor me alcançou bem antes de casar, quando decidi que não queria viver namorando aqui e ali com qualquer uma. Eu também decidi assim com uns 14 anos que eu não queria viver uma vida de consumo de bebidas alcoólicas. Mas essa decisão foi depois de ter tentado por algumas vezes ficar bêbado, só para parecer como meu pai e poder culpar os outros por aquilo que eu não conseguia resolver ou vencer.
Deus me fazia ter enjoo quando eu bebia. Eu bebia uns 2 copos e tinha vontade de vomitar. Por um tempo assim eu pensei que eu era, como a galera chamava na época, um cara frouxo. Mas na minha mente, alguma coisa dizia: você não precisa ser como seu pai. Eu não entendia muito isso, mas eu só tinha isso em mente. Eu não conhecia a Bíblia, mas eu sabia que Deus não poderia aceitar o comportamento do meu pai. Apesar de já entender que meu pai sempre teve escolha entre parar e continuar, eu sabia que Deus não aceitaria o comportamento dele. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Morávamos em São Paulo, nos mudando para Belém por questão da minha saúde, para ficar longe do inferno do lar disfuncional. Depois de um tempo, meu pai veio até nós para viver uma nova vida. Até que voltou a beber e criou uma grande confusão com meu irmão mais velho. Lembro que no dia seguinte falei para meu pai que ele precisava ir embora porque eu não queria mais viver essa vida de inferno. É assim que eu chamava. Algumas semanas depois ele voltou para São Paulo. Só eu, com 12 anos, fui até a rodoviária com ele. Chorei muito, pois parecia que não iria mais vê-lo e tinha pedido para ele ir embora. Alguns meses depois ele morreu. A maior parte dessas situações ocorreram por vários anos, quando eu ainda era criança. Comecei a ter a consciência das situações com entre 8 e os 10 anos, e creio que amadureci precocemente em alguns aspectos. Já sendo adulto, recentemente, crianças nessa faixa etária de idade e terem comportamentos de adulto, e eu sei que há uma disfunção por trás daquele comportamento e provavelmente uma disfunção dentro do lar. Podemos escolher. Toda escolha requer postura de guerreiro para aguentar as consequências da decisão. Está na hora dos pais pararem de pedir que seus filhos os honrem e prestem atenção se estão sendo pessoas que merecem honra. Não estou dizendo que os filhos não devam honrar os pais. Sim, os filhos eles devem honrar os pais, mas nós pais devemos nos avaliar. A Bíblia diz que os pais não devem irritar os seus filhos. Está em Efésios 5, 6, 4. Isso quer dizer que não devemos dar razão ou motivos para os nossos filhos nos desonrar. É claro que haverá pais honrados que criam seus filhos com todo respeito. Em algum momento há um desvio de conduta do filho. Assim como houve no Éden, como a gente mencionou no início do estudo. Mas isso será um problema pontual. Um filho com desvio de conduta e pais com disfunção cria uma sociedade doente, derrotada financeiramente, sem controle emocional, sem respeito, agressiva, violenta, sem valor pela vida humana. Vou destacar um foco dessa lição. O foco dessa lição é em sermos os pais de honra. Essa é a forma de resgatar a honra da paternidade. Não será simplesmente dizendo para os nossos filhos que eles devem obedecer, mas sim, essencialmente, em primícia, nós sermos exemplo para os nossos filhos. E nesse momento eu queria que você perguntasse para você mesmo: você crê verdadeiramente que Deus poderia dar testemunho de você como pai? Você é um exemplo bíblico de pai para os seus filhos e para Deus? Lembro que eu tinha uns 13 anos e eu cuidava da mercearia e do bar. E nossa casa era uma forma da gente se manter. A casa ficava na fronteira entre o Panorama 21 e o Carmelândia. Ficava uma casa de esquina,
na quadra 1 com a 17 de agosto. Quantas vezes atendi crianças que iam comprar cigarro, cerveja e cachaça a pedido dos pais. Tenho um amigo que se tornou alcoólatra e pai disfuncional devido à frequente influência dos pais na bebedeira em todo final de semana. Uns anos atrás a mãe dele chegou para mim e disse para conversar com o filho, já sabia que eu era evangélico, pediu para conversar com o filho dela sobre o fato dele beber demais. Na mesma hora veio na minha mente assim aquela vontade de dizer para ela: a senhora não pensou nisso quando todo final de semana tomava 2 grades de cerveja com seu marido na frente dos seus filhos, né? Mas escutando aquela mãe, eu via no seu rosto a tristeza e os olhos dela cheios de lágrimas, né? Que já revelava que ela tinha sido irresponsável. Como pais disfuncionais tratam filho disfuncional. Sem moral, sem informação, sem testemunho de vida, sem aceitar chamar a Cristo para a situação. Como é que ajuda? Torna muito mais difícil, né? Depois que ela falou tudo que ela queria, né? Eu falei para ela que eu poderia conversar com ele e disse também: a senhora estaria disposta a deixar Cristo trabalhar na sua vida? E a resposta dela foi assim, que ela já não bebia mais como antes, nem ela e nem o marido dela, né? Que estava descontrolado. Ou melhor, o filho dela que estava descontrolado. Para finalizar, depois de alguns dias eu conversei com ele, sabendo e na conversa que eu tive com ele, eu fiquei sabendo que os pais dele, na verdade, tinham parado de beber por questão de saúde e que, na verdade, se pudesse, eles voltariam a beber como antes. E isso aqui é um exemplo de disfunção que gera disfunção. Cristo pode nos transformar se abrirmos nosso coração, mas não vai ser com práticas religiosas, não vai ser frequentando igreja de segunda a segunda, não vai ser com Bíblia debaixo do braço, vendo anjos em tudo que é lugar. Não vai ser, mesmo que a pessoa pregue a palavra na igreja, na célula, mesmo que ela seja um evangelista, saindo falar da palavra para diversas pessoas, nenhuma transformação de interior se dá por obras que a gente faz para Deus, mas sim quando nós permitimos ser transformados pela palavra, pelo Espírito Santo. Terá que ser através do nascer novamente, de ser uma nova criatura, de ter o seu caráter, seus comportamentos, seus temperamentos tratados por Deus. Isso que irá fazer com que você seja testemunha de Cristo em vários locais e, em primeiro lugar, em seu lar, sendo pai e tendo Deus como exemplo a ser seguido. Nós, pais, precisamos reconhecer nossas disfunções como pai. Se não reconhecermos, não teremos integridade. Ou seja, falaremos uma coisa para os filhos e faremos outras. Eles estão lá, nos observando em absolutamente tudo que estamos fazendo. Segundo tópico é o modelo divino da paternidade. O estudo destaca 3 pontos para esse modelo. Paternidade não é um título, mas uma posição. O pai deve ser autoridade no lar. Porém, não confunda autoridade com autoritarismo. Autoritarismo é o excesso de autoridade com o objetivo de manipular as pessoas em seu favor. A autoridade de pai é respeito aos filhos, é ensino, compartilhar experiências e valores cristãos, sabendo dosar as regras de convivência com o objetivo de paz em amor.
Pais que reconhecem sua posição de autoridade e buscam praticar terão seus filhos observando e a recomendação bíblica que eles devem honrar os seus pais, que está lá em Efésios 6:1. As melhores chances da gente ter uma sociedade mais justa é com os filhos honrando os seus pais. Vejamos 3 características para a formação do modelo divino de pai. Característica que vemos em Deus, nosso Pai, sobre nossas vidas. Primeira característica do estudo é a compaixão. E nessa compaixão, a gente precisa ser compassivo com nossos filhos. No Salmo 103, verso 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus nos fez compassivo. Compaixão é entender que o filho é a pessoa mais fraca da relação entre pai e filho e merece receber compaixão. Reconhecemos isto em Cristo por ter compaixão por nós. O pai precisa passar seguranças para os filhos. Essa semana eu vi um vídeo onde uma mãe batia exageradamente, acredito que era numa filha. Havia sangue escorrendo pelo nariz e a mãe estava sentada na cama, o filho assustado no canto da cama, recebendo tapas. E em um determinado momento a mãe pegou um fio elétrico, para bater na filha. Eu fiquei impressionado com tudo, mas o que mais me impressionou foi o menino, a menina no canto da cama e a expressão no olhar de quem sabia que não existia mais segurança no lar. Isso é triste, isso é muito triste. A gente vê acontecendo para uma criança. Não foi para isso que Deus nos deu autoridade no lar, não foi para isso. Foi para que soubéssemos corrigir com respeito, transmitindo a segurança para nossos filhos, assim como Deus nos dá a segurança quando estamos com Ele. Essas atitudes ou outras atitudes, elas acabam destruindo a honra no lar. Não devemos fazer nossos filhos passarem vergonha. Nossos filhos falham muito. Nós falhamos muito como filhos diante de Deus também, não é? Devemos saber criticar nossos filhos para que as palavras acabem não destruindo as vidas dele. Certamente isso acompanhará, na verdade, os nossos filhos por toda a vida. O momento da correção ela acompanha. Então nossas palavras devem ser palavras sábias, com inteligências, recheadas de respeito, de ensino, para que quando ele se lembrar daquela correção, ele tenha em mente que foi algo proveitoso e feito para o bem dele. Quando envergonhamos nossos filhos com frequência, humilhando, a mensagem que a gente passa na fase adulta é que ele poderá fazer o mesmo com outras pessoas. Não é isso que o Senhor quer de nós como pais. Como pais também devemos encorajar nossos filhos nas boas obras, nas boas causas, na resiliência, na confiança, na segurança, no amor, nos valores de Cristo e nos valores das relações humanas. Outra característica do modelo divino da paternidade é a presença observável. Ser presente na vida do filho como exemplo. O professor não substitui o pai, o Estado não substitui o pai, o pastor não substitui o pai. Todos esses podem até executar algo que os pais fariam, mas não substitui a figura. Em João capítulo 5, 19 a 20, Jesus diz: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vier fazer o pai.
porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Nessa presença observável, a gente não pode se limitar simplesmente a perguntar sobre a vida do nosso filho. Saber como foi na escola, se fez o dever de casa, se ajudou a mãe durante o dia, como foi o dia do filho, procurar saber se o dia foi importante. Mas a gente deve procurar, na verdade, fazer algo com ele. Quando a gente faz algo com ele, a gente passa a ter um momento, uma oportunidade de conhecer melhor o filho, de observar, e ele vai ter como observar a nossa conduta como pai. Um professor pode até dar exemplo, dizer o que o filho pode fazer, mas nós como pais é que vamos mostrar realmente como fazer. A profundidade é bem maior quando estamos mostrando para os nossos filhos como fazer, como estamos lá com ele, tendo essa oportunidade. Não que não devemos perguntar como nossos filhos estão, mas não devemos nos limitar a simplesmente a perguntar e achar que estamos cuidando do filho porque estamos perguntando. Precisamos estar mais envolvidos com ele nas atividades dele. Outra característica, do modelo divino da paternidade é a correção. E castigo nem sempre é eficiente. Fomos ensinados que castigo é necessário para impor medo aos nossos filhos e aí eles vão se tornar obedientes. Deus nos corrige, sim. Em toda a Bíblia algo ruim vem sobre as pessoas, sobre o povo, depois de muita desobediência. Isso não é, às vezes, na maioria das vezes não é bem uma punição, mas é uma consequência da desobediência. Deus nos dá muita chance de corrigir nossa conduta, de mudar a direção das nossas vidas. Mas muitas vezes precisamos levar algumas palmadas para corrigirmos a nossa rota. E a Bíblia nos revela também essa necessidade. Em Provérbios 29:15, diz que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. A outra coisa é que nessa correção, ela deve ser sem humilhação. Toda criança que sofre agressão física violenta e frequente dos pais tem em mente que estão erradas e por isso recebem o castigo. Isso entra na mente e ela cresce crendo que merece ser humilhada e desprezada. Esse caminho leva ao fracasso em muitos aspectos da vida. Humilhação frequente gera medo. Medo trava as pessoas em tudo na vida. Em Provérbios 15:4, diz que uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Outro exemplo é a correção da mulher adúltera, como vemos em João capítulo 8, do 1 ao 11. E do 10 ao 11 diz assim: e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Então, Jesus nos ensina como corrigir. Pela lei, naquele momento, haveria respaldo para o assassinato para a morte daquela mulher. Mas a correção de Cristo foi diferente. Não só ensinou as mulheres, mas ensinou os homens que também queriam apedrejar a mulher adúltera. Dessa forma,
é que nós devemos buscar sabedoria e inteligência para corrigir os nossos filhos. Sabemos que os filhos devem obediência e honra aos pais. Figura dos pais no lar é figura de autoridade instituída por Deus. Mas assim como Deus, nós devemos ser pessoas honradas. Muitos pais jogam suas honras no lixo, na lama. Outros nunca foram ensinados a serem homens ou mulheres de honra. A honra não existia ou era distorcida como valor. Hoje o Senhor nos diz que devemos rever a nossa postura como pais, como autoridade de Cristo no lar, como quem promove a honra em nosso lar. Pode ser que você não tenha filho, pode ser que você more sozinho, pode ser que seja só você e sua esposa, pode ser que não tenha esposa, nem filhos e nem pais. Não importa. Você será um homem em uma convivência qualquer. Então seja um homem de autoridade. Seja um homem de honra, de bom testemunho. Não para parecer, mas que de fato seja o que Deus planejou para você. Resgate a honra da paternidade no seu lar, através da mudança da sua mente, da transformação do seu interior. Resgate a honra da paternidade pelo exemplo essencial em ser uma pessoa de caráter, um cristão de caráter. Se há algo na sua vida que remete à desonra no lar, seus filhos, esposas, respeitam você, não utilize de autoritarismo, mas reveja a sua conduta. Permita nascer de novo e permita ser transformado verdadeiramente. Certamente a honra irá alcançar o seu lar. Deus irá honrar o seu lar. Não importa o passado, o que importa é o daqui para frente. O que você vai construir, o que você vai corrigir com Deus para ter um lar de honra. Permita o Senhor restaurar a honra da paternidade em seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui nós encerramos. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer lá no grupo. Ou, se quiser, pode mandar a pergunta no privado. Assim que for possível, eu vou estar respondendo. Que Deus prospere tudo o que você fizer.